Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no tradicional. No vídeo de hoje eu trouxe uma pintura em folha sulfite utilizando os lápis aquareláveis. Os lápis aquareláveis, para utilizar eles, precisa obter água, para ele se transformar em aquarela. Então é necessário que vocês tenham uma folha pronta para receber água, que são as folhas prontas para receber aquarela. Então, elas são as folhas mais grossas, prontas para receber água. Essas folhas de aquarela, elas são um pouco mais caras porque elas são mais duras e mais resistentes. Bom, mas se você estiver começando aí a fazer pintura com aquarela, você pode começar testando ela em folhas normal, como essa daqui que eu vou testar hoje com vocês. Eu também estou começando agora a utilizar esses lápis aquareláveis. Esse desenho aqui foi o meu primeiro desenho utilizando os lápis aquareláveis, foi o meu primeiro teste, e a pintura dele ficou bem assim, ó. Como vocês podem ver, dá para fazer sim pintura em folha sulfite utilizando os lápis aquareláveis e passando água na folha. Mas você tem que tomar um certo cuidado para não acabar rasgando a folha. E a cor do desenho, para ela ficar mais forte, mais vista no papel, a gente tem que passar ela algumas vezes para ela ficar bem forte. Exemplo, se você passar ela fraquinha, às vezes não dá para ver. Em um papel específico para aquarela, essa cor pode ficar mais viva e você também vai poder fazer mais camada no desenho e utilizar mais água do que em um papel sulfite. Fazer pintura com água em papel sulfite, você tem que tomar um certo cuidado para não acabar molhando demais e também acabar não borrando o desenho, como aqui eu fui passar a caneta e acabou pegando água e borrou ali aquela parte do rosto da personagem. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que pode acontecer com a folha caso você molhe ela demais. Então eu peguei esse pedacinho aqui de folha, de papel comum que a gente usa para desenhar, e eu vou molhar ele para vocês verem o que acaba acontecendo se você molhar ele demais. Então eu fui ali, molhei o papel e ó, ele fica transparente. Coloquei aqui na tábua e tá dando ó para ver todos os quadradinhos ali que tem embaixo da tábua. Então o papel fica bem transparente e frágil. E se você forçar ele, ele vai acabar se rasgando, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele fica bem frágil e acaba se rasgando. Ó, tá vendo? Fica bem transparente, então você não pode molhar ele demais. Porque se você molhar ele demais, você vai acabar perdendo aí sua arte, porque o papel vai ficar assim. O desenho que a gente vai pintar hoje é esse desenho aqui, da Mia, uma das minhas personagens do meu mangá. Então, como eu tinha dito para vocês, a gente vai fazer a pintura com esses lápis aqui, que inclusive tem um vídeo aqui apresentando, mostrando tudo que vem dentro da caixinha. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês poderem clicar e assistir esse vídeo aí. Vamos começar utilizando esse lápis de cor vermelho aqui, que ele é um lápis aquarelável. Então, para isso, a gente vai precisar de um potinho. Eu vou utilizar esse potinho aqui. Esse potinho eu vou utilizar ele para colocar água dentro, para a gente poder fazer aí a aquarela com essa água. Então, eu vou pegar o lápis de cor e vou movendo ele em círculo aqui dentro dessa água até formar uma pastazinha com essa cor e até ficar bem vermelha a água. Para você não colocar o lápis dentro da água, igual eu tô fazendo aqui, você pode quebrar a ponta do lápis e jogar dentro da água. Aí você pode bater com alguma coisa para ele se transformar nesse líquidozinho vermelho aqui. Agora eu vou pegar esse outro potinho aqui com água e eu vou pegar esse lápis rosa aqui e eu vou criar uma pastinha com ele também. Então eu vou transformar ele em aquarela. Para isso eu vou mover ele aqui dentro. Como eu disse para vocês, vocês podem quebrar a ponta do lápis e jogar aqui dentro da água. E aí vocês deixam a ponta dissolver até ficar essa pastazinha rosa aí. Nós vamos começar para fazer a pintura da nossa árvore ali, que vai ser rosa. Nós vamos começar utilizando esse rosa clarinho aí que a gente acabou de fazer. Então eu vou pegar aqui o pincel que vem dentro da caixinha de lápis de cor. Eu vou fazer a pintura com ele mesmo. Então eu vou pegar esse rosa e vou aplicando aqui, ó. Eu vou espalhando essa cor rosa por todo o espaço aqui onde vai ser as folhas da árvore. Eu vou passando o pincel bem de leve para não acabar molhando demais e rasgar a folha. Então, eu vou passando bem devagar
para a folha não se rasgar. Como vocês podem ver, eu tinha feito ali para a aquarela ficar bem forte, e esse rosa ficar bem ali forte quando eu passasse aqui na folha. Só que o que foi que aconteceu? O rosa ainda tá fraco, ó. Eu tô passando aqui e não dá para enxergar muito bem o rosa. Mas depois, quando secar, pode ser que essa cor dê para ver mais. Então, eu vou continuar passando aqui e depois eu vou esperar secar para ver como essa cor vai ficar. Caso ficar clara demais, eu coloco outra cor por cima. Nessa área ali em que eu passei a aquarela rosa, já dá para ver e perceber que a folha ficou um pouco transparente, depois que eu passei a água. Então, assim que você passa a água nessa folha, a folha fica bem transparente, dá para ver até o outro lado. Então, eu vou passando aqui, tomando cuidado para não rasgar a folha. Eu vou passando bem de leve, bem devagar e sem pressa. E também eu não vou botar muita força no pincel, porque eu acho que se eu esfregar demais aqui a folha, vai rasgar. Então, eu sugiro que vocês não esfreguem o pincel aí na folha, porque isso pode rasgar. Aí vai estragar o desenho de vocês. Eu estou quase terminando de passar aqui esse rosa. E depois que eu terminar, eu vou deixar agora secar. Vou deixar secar um pouquinho para me vir com a segunda camada, porque eu acho que não vai ficar rosa o suficiente. Então, deixe secar aqui um pouquinho, pessoal. E agora eu vou vir com aquela cor vermelha mais escura que eu tinha feito naquela hora. Então, eu vou vir passando essa cor mais escura. Então, eu vou vir, ó, dando algumas batidinhas com o pincel, pegando um pouco d'água, ó. E eu vou espalhando desta forma aqui. Tipo para fazer que nem fosse as folhas da árvore, que quando você vai fazendo assim, ó, fica um efeitinho legal, fica que nem tá manchado, mas dá uma aparência de folhas, então fica parecendo ali que é uma árvore. Então eu vou fazendo essas manchas aí com essa cor rosa mais escura, e para fazer essas manchas eu vou dando essas batidinhas com o pincel, bem de leve, sem colocar força no pincel, porque pode acabar rasgando a folha. Então eu vou passando bem devagarzinho, dando essas batidinhas, sem cobrir aquela parte rosa que a gente fez no começo, porque é essencial que ela fique aí no desenho, que é a cor mais clara das folhas desta árvore aí que eu estou fazendo. Então, eu vou dando essas batidinhas, escurecendo algumas partes que eu acho que vai ficar mais melhor escuras. Aqui em cima eu venho fazendo do mesmo jeito, escurecendo algumas partes aqui, ó, perto do galho da árvore, eu vou escurecer essas partes aqui, e aqui em cima também, nessas redondezas, perto do finalzinho da folha. Então é bem fácil, é só você escurecendo algumas áreas e deixando outras áreas mais clarinhas, ó. Eu pego um pincel com bastante água e aí eu vou passando, ó. Então, eu tô utilizando o pincel com um pouco de água a mais. Mas na medida que eu passo esse pincel com água, depois eu deixo secar, porque se eu continuar passando água ali, pode rasgar. Então, quando eu boto muita água no pincel, depois que eu passo, eu deixo secar um pouquinho, porque senão vai rasgar a folha. Então, quando eu boto muita água, eu deixo secar.
Agora eu vou pegar esse marrom aqui, esse lápis marrom, e eu vou passar ele dentro da água e criar uma pastazinha com ele. Depois de criar essa pastazinha, que é a aquarela, eu vou vir com o pincel e eu vou passar esse marrom aí clarinho aqui, ó, nesses galhos que eu desenhei. Então, eu vou vir, ó, com o pincel e eu vou vir passando nesse galho. Eu vou cobrir todo o galho com essa cor aí mais clarinha. Então, eu vou passar bem. Eu vou fazer 2 repetições, porque quando seca essa cor, ela fica mais clara. Então, eu quero que ela fique um pouco escura e dê pra ver. Então, eu vou passar 2 vezes com essa mesma cor, que é pra cor ficar bem pigmentada quando secar. Terminei de passar o marrom ali nos galhos da árvore aqui. E agora eu vou deixar secar. Eu não vou mexer nesse galho aí agora. Então, para não perder tempo, eu vou reforçar novamente a cor aqui das folhas da árvore. Que eu acho que ainda ficou muito claro, então eu quero que fique mais escuro algumas áreas. Então, eu vou vir novamente com o vermelho. Esse vermelho, ele se parece mais com rosa. Então, eu uso ele aqui para fazer a contornação do rosa mais claro, porque, ó, dá pra perceber daí, eu acho, do celular, que ele se parece com rosa quando a gente bota ele na água. Então, eu vou vir reforçando a cor aqui das folhas da árvore com esse vermelho, que se parece rosa, pra deixar esse rosa mais escuro. Então, eu vou fazendo do mesmo jeito que eu fiz naquela outra hora. Eu venho dando algumas batidinhas com o pincel e vou espalhando, ó, deixando algumas áreas mais escuras, sem apagar as partes mais claras. Sempre você deixa algumas partes com essa tonalidade mais clarinha aí, que vai ficar bem legal depois. Então, eu vou passando o pincel, dando essas batidinhas, tomando muito cuidado para não rasgar a folha. Aqui em cima é da mesma forma, ó. Eu venho passando o pincel, dando essas batidinhas, tomando bastante cuidado e usando pouca água, que é para não rasgar a folha, porque eu já usei muita água aqui nessa parte, então agora eu tô usando mais pouca água para não rasgar. Agora eu vou pegar esse marrom mais escuro e vou juntar com aquele marrom mais claro, que é para formar uma cor mais escura. E aí eu vou mexer ali dentro e formar um marrom mais escuro. Depois de criar essa pastazinha mais escura aí, com o marrom, então, depois de criar essa pastazinha mais escura, eu vou vir passando ela aqui, ó, no galho de árvore. Pra deixar o galho de árvore um pouco mais escuro, porque da outra camada ele acabou ainda ficando claro demais. E aqui nessa parte de cima, eu vou passar mais vezes, que é pra ficar mais escura. Aqui no galho de cima também eu vou vir passando esse marrom mais escuro, que é pra deixar bem mais forte essa cor. E aí nessa área de baixo aqui, ó, eu vou repetir esse marrom escuro, que é pra ficar mais escura aqui essa área de baixo. Agora eu vou esperar secar pra gente ver como é que fica. Caso ficar mais claro, eu vou passar novamente esse marrom. Eu esperei secar e depois que secou ainda ficou um pouco claro demais, eu queria uma coisa mais escura, então eu vou vir passando o marrom de novo. E agora eu vou vir fazendo algumas dobrazinhas nesse galho de árvore. Então eu vou vir com o pincel e vou fazendo essas pequenas descidinhas, levando essa cor pra baixo, ó. E ali em cima eu vou passando uma camada mais forte, que é pra ali na área de cima ficar um pouco mais escura. Então, eu vou passar aqui, ó, reforçar essa cor, que é pra quando secar ficar mais forte a pigmentação.
Aqui em cima também eu vou vir reforçando essa cor e fazendo essas pequenas rachaduras aqui também, que é para dar aquele efeito legal de madeira nesses pequenos galhos. Então eu passo ali, ó, reforço ali várias vezes, que é para quando secar ficar mais escuro. Passei, agora eu vou esperar secar. O desenho já secou ali, as folhas da árvore já secou e o galho também. Vocês podem ver, tá até bem bonitinho. E agora eu peguei ali, lavei o recipiente que a gente estava utilizando água e coloquei um pouquinho de água nova. E agora eu vou pegar o lápis azul claro e vou fazer uma pastinha com esse lápis azul claro, até ficar bem azulzinho. Depois que ficar azul, eu vou vir passando em toda essa área branca aqui desse lado, ó. Então, eu vou vir espalhando bem com o pincel. Eu vou trazendo o pincel em só uma direção, vou vir na direção descendo. E aí, eu vou passar essa cor azul por toda essa parte aqui que tá em branco. Então, eu vou passando com bastante cuidado, que como eu tô utilizando muita água para poder preencher todo esse espaço aqui, acaba que a folha fica bem frágil, que já foi molhada do outro lado e agora tá sendo molhada deste lado aqui também. Então, a folha fica bem frágilzinha, dá até pra ver o outro lado ali. Então, eu vou passando bem devagarzinho esse azul, que é pra não rasgar a folha. Seria um desperdício se o desenho rasgasse agora, então eu vou passando bem devagar. E agora que eu passei, eu vou deixar enxugar, que é pra não ter risco de borrar. Agora eu vou pegar o azul escuro e vou criar uma nova pasta com esse azul escuro. Formei ali dentro daquele lugarzinho ali, uma pasta mais escura com esse azul escuro. E eu vou vir passando nessa área aqui de cima para deixar mais escurinha. Então, com esse azul mais escuro, eu vou passar bem aqui nessa área de cima, ó. Eu deixei o azul bem escuro, mas ele ainda não ficou muito escuro aqui quando eu tô passando no papel. Não sei se quando secar ele vai ficar mais escuro, né? Então, eu vou continuar aqui passando. Então, eu vou passando mais esse azul escuro ali naquela área de cima, que é pra deixar essa área aqui de cima um pouco mais escura. Pra criar tipo um degradê do azul mais escuro vindo pro mais claro. Então, eu vou passando ali nessa área de cima. Agora, para finalizar aqui esses galhos, eu vou utilizar o lápis marrom da própria linha de lápis aquareláveis. Eu só vou fazer a ponta dele, deixar bem fininha, e aí eu vou vir contornando esses galhos aqui que a gente já pintou aí. Então, depois que eu pinto, é que eu venho contornando algumas áreas. Bom, não precisa você contornar, porque eu acho que já estava legal sem a contornação. Mas é porque eu sempre gosto de contornar para ver como é que fica, então eu resolvi contornar esse desenho usando esse lápis aí marrom. Eu pensei em utilizar a caneta, mas eu utilizei e eu acabei não gostando, porque ficou uma contornação muito escura, e eu não queria uma contornação que ficasse muito forte. Porque, sinceramente, eu gostei de como tava aí o desenho, bem clarinho, então eu só resolvi passar mesmo um pouquinho do lápis de cor para fazer algumas pequenas marcações no galho. Então, eu também fui passando aqui nesse galho de baixo, onde a personagem ali tá. Então, eu fui fazendo essa pequena contornação aí que vocês estão vendo. E também fui escurecendo em algumas áreas em que eu queria que ficasse mais forte ali. Então, eu fui passando bem devagarzinho o lápis
para deixar ali umas marcações no tronco de árvore. Depois de fazer a contornação ali dos galhos de árvore, eu peguei essa caneta vermelha, mas você pode utilizar uma caneta rosa se vocês quiserem. Ou vocês nem precisam contornar, porque eu acho que também já estava legal daquele jeito. Mas como eu gosto de contornar as coisas, eu vou contornar aqui essas folhas da árvore. Então, eu vou vir com essa caneta vermelha aí que vocês estão vendo e eu vou contornar essas áreas aí das folhas da árvore. Então, eu vou vir em formato de zigue-zague aí. Como a gente já tinha passado a aquarela, já fica no formato já bonitinho. Então, eu vou só seguir nesse formato aí. Mas do jeito que tava, já tava bom, não precisava de contornação. Mas é porque eu gosto de contornar, então vamos lá contornar. Agora, eu vou meter a louca de fazer um arco-íris ali. Não sei se vai ficar bom. Eu vou começar aqui passando esse lápis verde, ó. Então, o arco-íris vai ser nessa área aqui. Então, eu vou molhando o lápis e passando ali. Na caixa, diz que não é para molhar as pontas do lápis. Não sei o que pode causar, mas eu sou atrevida e eu vou molhar aqui para fazer esse arco-íris. Eu não sei se vai ficar bom. Então, eu vou colocando aqui várias cores. Coloquei o verde escuro, o laranja e agora eu tô passando o vermelho. Por último, eu vou passar esse amarelo aqui. Depois de passar todas essas cores, eu vou vir com um pincel, com água, e eu vou passar aqui por cima para essas cores se misturarem e formar um degradê mais legal. Mas depois, quando secar, se ficar alguma marcação, eu venho com um lápis de cor normal e ajeito o arco-íris. Agora eu vou cobrir aqui a personagem utilizando essa caneta. Então, eu vou cobrir ela todinha aí. Eu vou cobrindo, fazendo traços fininhos e cobrindo os pelos da gatinha. Então, eu vou fazendo os traços bem finos. Tô tentando deixar aqui os traços bem fininhos, pra ver se fica legal. Vou cobrir aqui o olho da personagem também. Terminei de cobrir toda a personagem e agora eu vou pintar aí os olhos e o focinho e as orelhas da personagem. Que essa personagem aqui do meu mangá, ela é branquinha. Ela é uma gatinha branquinha. Só tem alguns lugares que eu costumo pintar aí, então são bem poucos.
é só mais do olho dela, que é verde, e o focinho dela, que é rosa também. O focinho dela é rosa, que ela é uma gatinha branquinha, então eu escolhi colocar o focinho dela para ser rosa. E aí também nas orelhinhas dela, eu também eu pinto as orelhinhas delas de rosa, só por dentro ali mesmo. E também tem esse coraçãozinho aí na mão dela, que é vermelho. Conforme a cor da pele dela, a cor do pelo dela é branco. Então eu não costumo pintar. Eu só faço uma pequena sombreação com lápis cinza. E bom, pessoal, foi assim que ficou o nosso desenho. Então dá sim para fazer pintura com lápis aquareláveis e também com aquarela em folha sulfite. Não fica tão ruim, ó. Então esse foi o resultado final. E aí, vocês gostaram desse resultado? Poderia ter ficado um resultado bem mais melhor em uma folha específica para aquarela, mas eu gostei muito de como ficou o desenho. E é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.